convidava os irmãos a ficarmos juntos, de pé, e vamos dar início ao nosso culto com um cântico em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. E vamos estar a cantar este cântico de louvor e exaltação ao nosso Senhor Deus com alegria e com motivação. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Ministrando louvor. Vamos ter uma palavra de oração. Realmente, Pai, é um prazer e é um privilégio nós estarmos aqui na Tua casa de oração para te prestar todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Pai. Que este culto, acima de tudo, seja para Ti, Deus. Que as palavras que nós cantarmos, Deus, aquilo que nós estamos aqui a louvar, Pai, seja totalmente dedicado e focado no Senhor Jesus e no Senhor Deus que és Tu, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás de virmos até à Tua casa livremente, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, que ela é sempre viva e eficaz e nela diariamente nós podemos descobrir qual é a vontade que Tu tens para as nossas vidas, Deus. E nós Te louvamos, Pai, porque temos uma viva esperança, Pai, através do Senhor Jesus Cristo, Pai. E Te agradecemos porque desde sempre e para sempre Tu realmente és um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que sempre está presente, um Deus que sempre está pronto para ouvir os Seus filhos, Deus. E obrigado porque nós sabemos que Tu estás connosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 João, no capítulo 5. Primeira carta a João, capítulo 5, e vamos estar a ler dos versículos 1 até ao 5. E diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos.
Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tremendo este texto. E de uma forma natural, se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, de uma forma natural nós também vamos obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, são fáceis de cumprir. Nós temos a palavra, nós sabemos quais são, e diz-nos o versículo 13 e o versículo 4 que eles não são peso, e aqui que nós necessitamos é ter a fé, ter confiança no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar a continuar a louvar o nosso Deus, e vamos estar a cantar um cântico sobre as montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. Então eu cantarei teu amor para sempre. E não importa aquilo que nós estejamos a passar, Deus sempre merece ser louvado. O teu amor para sempre eu cantarei. Sobre as montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. Eu abrirei meu coração, deixei Deus me libertar. E estou feliz por estar aqui, a ti levanto as minhas mãos. Eu cantarei teu amor continuamente. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor sobre as montanhas. Sobre as montanhas, sobre o mar, teu rio de amor flui sobre mim. Eu abrirei meu coração, deixarei Deus me libertar. E estou feliz por estar aqui, a ti levanto as minhas mãos. Eu cantarei teu amor continuamente. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. E o nosso desejo é que realmente isto seja uma verdade na vida de cada um e na vida da nossa igreja, que realmente nós sempre cantaremos o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e do Espírito Santo. E nós vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Vamos estar a cantar, prepara os nossos corações para receber, quebra o sol, dura em nós e toda a descrença. E a verdade é que o Senhor Deus revelou-se e nós, na sua palavra, encontramos Deus Cristo revelado e nós sabemos o que Ele fez e o que Ele faz pelas nossas vidas. Então, vamos continuar a cantar e vamos continuar a louvar o nome de Deus. Prepara nosso
da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens palavras da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens palavras da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens palavras da vida eterna. Mostra-nos Cristo. Mostra-nos Cristo. Revela, ó Deus, tua glória através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Rei. A vontade de Deus é que todos se salvem, e acho que nós não conseguimos imaginar alegria maior nos céus se realmente toda a criatura de Deus confessasse Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. E nesta hora eu convidava um irmão ou uma irmã que sentisse desejo que numa palavra de louvor pudesse orar ao nosso Deus. Deus, obrigada porque na manhã deste dia que é teu, nós podemos estar aqui reunidos em nome de Jesus. Ó Pai, eu te louvo porque realmente tu nos amas e nós não somos merecedores desse teu amor. Obrigada pelo sacrifício do teu Filho Jesus, Pai, porque é através dele que nós nos reunimos aqui. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Obrigada por tudo que tens feito por nós, nas nossas vidas em particular e também como comunidade. Obrigada, Pai, porque podemos ter estas portas abertas, apesar de problemas que aparecem, Pai. Nós sabemos que tu és soberano, nós sabemos que tu nos amas, nós sabemos que tu estás no controle. E, ó Pai, eu te louvo porque existe a tua palavra e nós podemos ouvir a tua palavra através do teu servo. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, porque eu agradeço tudo em nome do Filho amado Jesus. Os irmãos podem sentar-se e convidava o pastor Constantino a vir aqui à frente.
Bom dia, amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Certamente somos todos bem-vindos sempre à casa de Deus para louvarmos e glorificarmos o seu santo nome. Amados, aproveitar a oportunidade, já que nós falamos sempre em São Pedro do Sul e a situação em que vivemos atualmente, os irmãos não têm tido muita oportunidade em acompanhar, fazer aqui um pequeno relatório. Nós retornamos no início do mês passado aos cultos presenciais, também com toda a segurança que temos aqui, também temos lá, distanciamento, retiramos alguns bancos, e desde que voltamos ao trabalho temos tido uma frequência entre 14 e 21 pessoas. O menor número que tivemos foram 14 pessoas no domingo passado, até por ocasião das férias, tem algumas pessoas que estão fora. E já tivemos culto com 21 pessoas, 21 almas. Então, é o fruto do trabalho que vem sendo feito e tem sido feito há bastante tempo já em São Pedro do Sul. E agora parece que estamos colhendo algumas coisas. Mas nós precisamos que os irmãos continuem a orar, que os irmãos continuem a sustentar aquele trabalho em oração. Lembrar também que no próximo domingo realizar-se o casamento, a cerimônia religiosa do casamento do nosso irmão Silvio Louceiro e Salomé. Eles já estão casados no civil, né, como dizemos, desde o início do ano, e agora atrasou devido à pandemia, atrasaram os festejos, o copo d'água, e agora será no próximo domingo. Motivo até porque eu não estarei lá, vai estar dirigindo lá, nosso irmão André e Bia estarão dirigindo os trabalhos lá, e convidei o pastor Vinícius. Vinícius é um moço que tem frequentado aqui a igreja lá, ele é cunhado aqui do Diogo, aqueles jovens que ficam aqui, membro da igreja. O Vinícius está cá em Viseu desde março, e já o convidamos uma vez e novamente fizemos o convite, ele está lá em São Pedro do Sul, pregando a palavra de Deus. Então, se porventura alguém fala assim, olha, eu não vou a São Pedro do Sul porque eu já vejo o pastor Constantino aqui, é uma oportunidade para ir lá e ver o pastor Vinícius pregar, ver o André dirigir, se bem que o André dirige todo domingo, né? Mas, mais uma vez. Amém, irmãos? Agora, orem pelo trabalho em São Pedro do Sul. É uma plantação desta igreja. Os irmãos têm participação em tudo isso. E é preciso continuar orando para que o Senhor continue a fazer a obra naquele lugar. Amém? Mas convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, onde vamos fazer a leitura do verso 12 até o verso 14. Está 15 ali, mas é 14. Mas foi culpa minha, eu que quando passei para o André, passei até 15, mas é até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 12 ao verso 14, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o teu livro, o livro da tua palavra, foi aberto neste santuário. Uma porção dela foi lida, Senhor. E agora carecemos da unção do teu Santo Espírito, Senhor, para a explicação e para a compreensão da tua palavra. Seja o teu Santo Espírito conosco, a nos dar sabedoria, tanto para falar, quanto para ouvir, tanto para explicar, quanto para compreender. Assim nós oramos, Pai querido, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus, depois do seu curto ministério, já estava se preparando para a continuação do seu, digamos assim, não mais do seu ministério terreno, mas a continuação de tudo aquilo que ele havia
prometido fazer, de tudo aquilo que a palavra de Deus, desde os primórdios, anunciava que aconteceria. Ou seja, o Senhor Jesus estava terminando o seu ministério aqui na terra, a sua visita aqui, junto a nós como homem, e agora ia para o Pai, ia para o céu. E estava então a preparar os seus discípulos para isso, para este momento. E aqui ele vai nos dizer algumas coisas que nós pensamos bem, nós que somos servos do Senhor, pregamos a palavra de Deus, estudamos, nós que dependemos de Deus, colocamos o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, como aquele que nos orienta, que nos sustenta. E agora vemos diante de nós uma palavra desse tipo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Olha, eu fico a pensar, onde é que nós estamos fazendo obras maiores do que o Senhor Jesus fez? E ainda dizer que obras maiores seus discípulos fariam, e nós hoje faríamos, porque, até como pregamos há 15 dias atrás, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, então toda a palavra dele, todo o poder, somos também herdeiros com isso. E eu não vejo essa autoridade toda em nós. Por isso precisamos entender isso, entender o que o Senhor Jesus quis dizer exatamente, como se processa nessa questão, e vamos analisar que, de alguma forma, nós temos sim realizado muito mais do que o Senhor Jesus disse. Mas agora você vai falar, olha, o pastor está falando demais. Não, porque foi ele que disse que nós realizaríamos muito mais. Mas ao analisarmos essa passagem, vamos ver que sim. Vamos ver que, para entendermos, vamos ver que, em primeiro lugar, Jesus disse que chegaria o dia quando os seus discípulos fariam o que ele tinha feito e que, inclusive, faria obras superiores. É um fato certo, amados, que no primeiro período da igreja, na época dos discípulos e logo no primeiro século, a igreja primitiva tinha poder de curar doentes. A igreja primitiva tinha poder de curar doentes. Entre os dons dados à igreja, dados às pessoas, dados aos crentes, Paulo vai incluir o dom de curar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele vai dizer assim: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, o povo tinha esse dom. Ainda no capítulo 12, no verso 28 do livro de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. E no verso 30 ele diz assim: todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam todos. Então, nós podemos ver com isso que existia o povo, os discípulos do Senhor, os membros da igreja, os salvos e remidos em Cristo, os cristãos daquela época, também a eles foi dado o dom de curar. Lá no livro de Tiago, estabelece que quando qualquer cristão estivesse doente, os anciãos deveriam rogar por ele e ungí-lo com óleo. Diz assim, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Por causa desses versículos da igreja presbiteriana no Brasil, os irmãos voltam e falam assim: olha, o presbítero é poderoso, porque o presbítero tem que tomar posse disso e também realizar curas. Só que
o presbítero na igreja presbiteriana é o mesmo que o diácono aqui. É quem dirige a igreja, juntamente com um pouquinho diferente em questões de assembleia e tal, mas é a direção da igreja. Só que presbíteros aqui é o nome para ancião, nome grego para ancião. Chama os anciãos, chama os idosos da igreja. Vamos chamar o irmão Jorge, então, para orar e fazer curas, milagres. É isso que diz a palavra de Deus. E agora, olha o problema para nós, porque a palavra de Deus fala isso. E nós, atualmente, não temos visto isto, pelo menos desta forma de realizar os milagres. Então, agora torna-se evidente que não foi exatamente todo o sentido das palavras de Jesus, embora seja certo que a igreja primitiva fez as mesmas coisas que Jesus fez, não se pode dizer sem dúvida alguma que fez coisas maiores, né, que o Senhor Jesus fez. Porque o Senhor Jesus fez muitos milagres que nós conhecemos. O Senhor Jesus fez milagres de curar doentes, curar cegos, coxos, mudos, doenças de todo tipo, aleijados. Levantou do túmulo pessoas. Milagre da ressurreição. Embora o maior milagre mesmo que ele tenha feito tenha sido a sua própria ressurreição, como ele havia falado. E é um fato real também, amado, que no transcurso do tempo, o homem aprendeu a controlar cada vez mais. Então, quando a gente olha para esse versículo, que o Senhor Jesus disse que faríamos coisas maiores, vamos analisar hoje aquilo que os cirurgiões nos hospitais, aquilo que os médicos clínicos fazem hoje, poderiam ser considerados no tempo de Cristo verdadeiros milagres. Mas por que isso? É uma forma de milagre diferente, é uma forma de milagre porque antes o Senhor Jesus falava aconteça isso e acontecia mesmo. Mas agora nós vamos ver que nós temos capacidade de realizar obras magníficas que, ao tempo de Jesus Cristo, o olhar daqueles homens seriam milagrosos. Porque a ciência evoluiu de tal forma que nós podemos realizar todas essas coisas. Tivemos regime passado, há pouco tempo, por exemplo, vou citar aqui o mais comum e mais famoso, na época de Hitler, regime dele, que se eliminava as pessoas doentes, as pessoas fracas, as pessoas tidas como não necessárias. Eram sumariamente eliminadas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, há cura para essas pessoas. Próteses são colocadas. Pessoas passam a andar através de tratamentos de fisioterapia e tantos outros que estão nessas áreas. E que pessoas que, no tempo do Senhor Jesus Cristo, estariam acamados, não se levantariam mais e iam dali para a morte. Doenças hoje são curadas que não era naquele tempo. Nós há de se ver também que, no tempo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não fez... Tem que ficar aqui. O Senhor Jesus Cristo não teve a oportunidade que nós temos hoje, que os seus discípulos tiveram. O Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele não saiu da Palestina. Percebe isso? Ele não saiu da Palestina. O povo que o ouvia, até os seus inimigos, eram religiosos. Percebe? Então, era exatamente pessoas que discordavam, mas pessoas que acreditavam em Deus da mesma forma. Os seus discípulos, quando foram ao mundo, os seus discípulos de Jesus,
quando a igreja começou a se expandir pelo mundo, começou a sair dali da Palestina e entrou pela Europa, em todos os locais que chegou, encontrou um povo totalmente diferente, totalmente diferente daquele povo que o Senhor Jesus Cristo havia pregado. Para esses povos, o adultério nem sequer era um pecado moral. Um mundo dominado pela homossexualidade, no qual os vícios proliferavam e eram comuns de serem usados, praticados. Este foi o mundo que os seus servos encontraram. E a palavra de Deus vai dizer que neste tempo a igreja cresceu mais, o ministério cresceu mais, o cristianismo cresceu muito mais do que no tempo do Senhor Jesus. Então, agora nós podemos entender o que o Senhor Jesus Cristo estava a dizer, que eles fariam milagres maiores do que o Senhor Jesus. Porque realmente eles fizeram. Realmente, enquanto o Senhor Jesus Cristo ficou com o ministério perto à Palestina, porque é isso que estava escrito, o seu ministério era ali, mas os seus discípulos, estes que receberam, que ouviram esta palavra, saíram pelo mundo a anunciar este mesmo evangelho, não mais somente para religiosos que acreditavam em outras coisas, como eram os fariseus, como os judeus em geral, né? Mas a gente cita mais fariseus e escribas, os entendidos da lei, que preservavam a palavra escrita e queriam que acontecesse tudo como estava ali, mas não só o que havia sido escrito por Moisés e os profetas, e mais ainda por aquilo que eles entendiam ser certo e colocavam ao lado, ao redor e acrescentavam. Esse foi o grande problema do Senhor Jesus. Mas os seus discípulos foram enfrentar um mundo que não tinha Deus, não tinha conhecimento da palavra de Deus, não tinha conhecimento dos profetas, da palavra dos profetas, dos livros de Moisés, do Pentateuco, a lei de Deus. Por isso o Senhor Jesus podia dizer a eles que eles fariam maiores obras, e realmente eles fizeram maiores obras do que isso. Mas aí também pode ficar a ideia de que a gente pode pensar assim, mas será que eles eram tão poderosos? Por quê? Por uma simples questão. No finalzinho deste versículo, Jesus vai falar assim, e as obras que eu faço, e outras maiores fará. E ele vai dizer assim, porque eu vou para junto do Pai. O fato do Senhor Jesus anunciar que ia para junto do Pai, esse é o segredo de tudo isso, porque o Senhor Jesus, saindo da Palestina, saindo daquele corpo de homem, sendo verdadeiramente Deus, ao lado do Pai, poderia capacitar e capacitou a todos aqueles homens, a todos os seus discípulos, a igreja que anunciava capacitou a todos eles para realizarem as obras que Cristo realizou e muito mais, e obras maiores, porque Cristo foi para o Pai. Este é o segredo de tudo isso. Neste versículo, Jesus fala da sua vitória espiritual, que tudo aquilo aconteceria, porque toda essa determinação que ele deu sobre curas, sobre poderes para a sua igreja, aconteceria e aconteceu, e está a acontecer, e continuará a acontecer, porque Jesus foi para o Pai. Glórias a Deus por isso. Essa é a grande importância da ressurreição, porque o Senhor Jesus, com o Pai ressurreto, agora, Deus junto ao Pai, Deus Filho junto ao Pai, podia capacitar a todos eles, onde quer que estivessem,
no mundo inteiro, inclusive aqui, hoje, em Portugal, em Viseu e em São Pedro do Sul. O Senhor Jesus tem capacitado a todos nós para fazer a sua obra. Então, amados, agora sim, isso se reverte de uma grande importância, porque o Senhor Jesus, que viveu na Palestina e teve o seu ministério determinado que seria ali, seria daquela forma, porque já estava previsto nas Escrituras, e não pode fugir disso. O Senhor Jesus e nenhum de seus discípulos jamais fugiu do que estava escrito, mas agora o Senhor Jesus, com o Pai, tinha o poder de toda a criação, para a igreja atingir a todos aqueles que o Senhor quis, quer e vai salvar ainda. Por isso estamos aqui. A finalidade da igreja hoje é essa: alimentar os irmãos que já foram salvos, alimentar com a palavra de Deus, manter os irmãos, manter a igreja na fé, manter a igreja, os irmãos, os santos, na sã conduta das Escrituras, mantê-los alimentados, fazer com que permaneçam na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo. E mais ainda, fazer com que esta mesma palavra, esta mesma comunhão, esta mesma promessa, esta mesma salvação seja anunciada para aqueles que o Senhor ainda vai salvar. Essa é a finalidade da igreja. Por isso, o Senhor Jesus disse que eles fariam, e nós também fazemos hoje. Nós fazemos hoje porque recebemos o poder do alto, o poder de Deus, o poder de Cristo, porque Cristo voltou para o Pai. Glórias a Deus por isso. Por isso, amados, nós fazemos sim. Muitas das vezes pensamos, analisamos e olhamos assim: puxa vida, o que estamos fazendo, o que a minha igreja tem feito? A sua igreja tem feito muito. Nós temos feito muito. Todas as igrejas têm feito muito. Mesmo aquelas igrejas onde os seus líderes muitas das vezes pensam mais em si próprio, no seu próprio benefício, do que nas almas, mas até a esses Deus tem usado para anunciar a sua palavra. Deus usou uma nação muito mais violenta, muito mais pecadora, idólatra do que Israel, do que o seu povo, para disciplinar o seu povo. E Deus pode usar também, e tem usado também, essas igrejas. Basta que para isso nós trabalhemos aos pés de Cristo, confiantes de que é Ele que nos capacita para todas essas coisas. E depois, amados, uma segunda promessa, eu disse eram duas promessas no texto lido. A segunda promessa, Jesus diz que qualquer oração que se ofereça em seu nome será recebida. O verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você tem sentido isso? Pois é. É outra coisa que nós precisamos entender. O Senhor Jesus Cristo jogou tudo isso no mesmo pacote, por isso que eu estou citando aqui. Poderia até ser uma outra mensagem diferente, mas vamos falar. Você tem recebido de Deus, de Cristo, a resposta das suas orações? Precisamos entender como resposta. O que é resposta? Nós dizemos sim para tudo que nossos filhos pedem. O não também é resposta. O espere também é resposta. E o Senhor Jesus Cristo, nesse sentido, então, vai dizer, depois de Ele dizer que nós podemos fazer tudo porque Ele vai para o Pai, podemos realizar milagres, depois Ele vai dizer isto aqui: Ele atenderá se pedirmos em seu nome. Quando você representa alguém, você fala em nome de alguém, é porque você representa aquela pessoa e você fala não o que você pensa, mas o que aquela pessoa quer que você fale. É a missão do embaixador, por exemplo. O embaixador está em outro país, mas ele fala conforme a voz, conforme o andamento da cultura,
das ordens que ele tem do seu país de origem. Ele representa. Assim também, quando o Senhor Jesus diz aqui, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando diz que pedir no nome dele, quer dizer que nós estamos falando no nome dele. O grande segredo para receber a resposta do Senhor Jesus é saber se você fala em nome dele ou não. Para você saber se fala em nome dele, você tem que saber se ele está de acordo com aquilo que estás a pedir. Que você está a pedir. É um grande problema nosso. Porque nem sempre nós sabemos pedir e nem sempre pedimos aquilo que o Senhor quer nos dar. E nós só vamos saber disso se andarmos em comunhão com Ele, se tivermos intimidade com Ele, com o Senhor Jesus, para poder saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. E pode ter certeza, quando você conseguir fazer isso, quando nós conseguirmos andar em comunhão com Cristo, conhecendo ao Cristo, ao ponto de saber qual é a vontade dEle para nós, pode ter certeza que nós vamos parar de pedir muita coisa. Porque quando nós temos intimidade com Cristo, falamos em nome de Cristo, nós devemos ter o pensamento de Cristo. Embora jamais vamos ter a capacidade de sabermos o que é melhor para nós. Mas Ele mesmo vai nos orientar a sabermos o que pedir. Por isso, amados irmãos, quando o Senhor diz aqui, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus estava falando uma verdade muito clara. E observem que ele estava falando a discípulos que iriam construir todo um ministério, toda uma igreja. O Senhor Jesus estava se referindo aqui principalmente ao trabalho do ministério de pregar a palavra de Deus. E nós achamos que quando o Senhor Jesus disse aqui, então eu posso pedir qualquer coisa que o Senhor vai, que eu vou falar em nome dele. Primeiro, saiba se realmente você está falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, analise se realmente é qualquer coisa que você possa pedir. Agora, aquilo que você pede para o ministério, crescimento da igreja, almas alcançadas, essas coisas há de serem atendidas, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Cristo. E é sobre isso que o Senhor Jesus estava a dizer aqui aos seus discípulos. Por isso eu iniciei nesta palavra hoje, esta mensagem, pedindo, clamando para que os irmãos orem por São Pedro do Sul, porque é um trabalho que está a ser realizado fora daqui. Então, nesse sentido, orem também por Viseu, orem por Portugal, orem pelo mundo inteiro, para que a igreja possa, com o poder do Senhor Jesus Cristo, então, ter força para invadir os sítios de Satanás e resgatar as almas que lá estão presas. É isso que o Senhor Jesus estava a se referir. Não podemos separar uma coisa da outra, porque nós achamos então, ele falou que se eu orar no nome dele eu vou receber, e ficamos orando no nome dele, achando que estamos a falar no nome dele. E muitas das vezes, a maioria das vezes, estamos a falar no nosso próprio nome. Por isso, amados irmãos, a igreja precisa ter sabedoria na palavra do Senhor. Saber que Cristo voltou para o Pai para dar este poder à igreja, e em nome da igreja nós podemos sim curar, podemos salvar almas, resgatar pessoas, podemos fazer tudo isso. Aí sim, tudo isso nós estamos pedindo, clamando em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos capacita, Senhor, a fazermos obras iguais ou maiores do que o Senhor mesmo fez.
Faça-nos, Senhor, entender, compreender que a tua igreja tem sido vitoriosa neste mundo onde Satanás tem o poder sobre as almas e controla, e a dificuldade que há em se anunciar a tua palavra, Senhor. Faça-nos compreender que os teus servos do início da igreja também tiveram essas mesmas dificuldades e muito maiores. Mas, com o teu aval, com a tua orientação, com o teu poder, com a tua graça sobre eles, eles foram vitoriosos. Capacita-nos também, ó Deus, agora, a nós, como igreja hoje, neste século. Capacita-nos, Senhor, a tomar posse desta palavra e em teu nome, porque o Senhor está com o Pai, pode agir em todos os lugares, em todos os corações. Coloca no nosso coração essa certeza de que nós estamos fazendo a tua obra e que o Senhor é conosco e será sempre conosco. Nós assim oramos, Pai querido, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar com uma palavra de oração cantada. E esta oração diz: Te amo, Senhor, como tu não há. E em espírito de oração vamos estar a cantar esta música, e após esta música vamos ter um tempo de oração silenciosa, um momento de pós-lúdio, onde depois os irmãos que estão mais na retaguarda podem ir saindo, e nas portas laterais então nós temos os cestos para que as ofertas e os dízimos possam ser consagrados ao Senhor. Então vamos estar a cantar esta música: Te amo, Senhor, como tu não há. Te amo, Senhor.
oração silenciosa. Enquanto o pós-lúdio vai tocando, então nós convidávamos as pessoas que estão mais na parte de trás para poderem sair e de forma ordenada. Queremos desejar a todos uma boa semana, uma semana abençoada, e se alguém tiver alguma questão ou dúvida, por favor, não hesitem em contactar-nos.